Apesar dos inevitáveis constrangimentos com os quais nos deparamos e a conjuntura econômica mundial adversa, a unidade, a paz e a estabilidade, bem como a democracia multipartidária, consolidam-se no nosso dia a dia. O desempenho das nossas instituições públicas produziu resultados positivos em termos sociais e econômicos. O Distrito continua a mudar e a assumir-se como o palco central da nossa luta contra a pobreza, que, em consequência desses resultados positivos, o Estado da Nação é bom. No auge do seu segundo mandato, Armando Emílio Guebuza, presidente da República de Moçambique, dirigiu-se aos moçambicanos para apresentar o Estado-Geral da Nação. Mas não se tratou apenas de um mero formalismo ou exercício de cumprimento de agenda. As realizações pós-independência começavam finalmente a surtir efeito. O povo moçambicano a assumir-se sujeito das suas conquistas. A conjuntura era de crescimento. O índice Doing Business em alta fazia prever investimentos na ordem das centenas de bilhões de dólares, só no setor de gás, para a década seguinte. A máquina de inteligência do país, composta, entre outras, pela Direção de Inteligência Econômica, atenta aos indicadores de Moçambique e aos sinais positivos que o mundo, através das instituições de Bretton Woods, transmitiam, tratou de capitalizar a informação a favor de Moçambique. Os dados do World Bank, Banco Mundial, falam por si. No ano de 2002, 80% da população moçambicana vivia com cerca de 1,9 dólares o dia. 10 anos de governo reduziram a pobreza em 15%, passando de 80% para 64,4% a porcentagem de moçambicanos a viver abaixo da linha da pobreza. O PIB, na prática termômetro da economia que está ligado diretamente ao bolso dos moçambicanos, duplicou de 8,24 bilhões de dólares em 2005 para 17,72 bilhões de dólares em 2014. Em relação ao PIB per capita do país, que representa o total que cada moçambicano teve das riquezas produzidas, sofreu um acréscimo de cerca de 60%, 674 dólares por moçambicano em 2014 contra 416 dólares de 2005. As taxas de desemprego mantiveram-se mais ou menos estáveis, sendo oscilado entre 3% e 3,4%. A inflação fez história com um pico mínimo de 2,6% a ser atingido em 2014. O acesso à eletricidade duplicou de 11,9% em 2005 para 24% em 2015. Todos esses fatores contribuíram para a melhoria do ambiente de negócios e o investimento direto estrangeiro líquido. Apresentou também recordes históricos com um crescimento de 1,4% do PIB em 2005 para 39,5% do PIB em 2015. Nossa terra, Moçambique, teus filhos vão te honrar, vão te abraçar. Mesmo aqueles que te deixaram, um dia vão voltar, para nunca mais partir. Moçambique, the sun is gonna shine. Em 2005, Armando Emílio Guebuza, candidato da Frelimo, terceiras eleições presidenciais multipartidárias, sagra-se vencedor. Meses depois, em 2006, uma reforma monetária, a introdução do metical da nova família, novas notas e moedas de qualidade superior, de maior confiança pela incorporação de elementos de segurança e com menos 3 zeros de valor facial, ofereciam o uso mais cômodo e seguro pelos cidadãos. 2006 foi marcado ainda pela introdução do orçamento de iniciativa local, popularmente conhecido por orçamento dos 7 milhões, visou financiar o distrito para diversificar a base produtiva. O valor foi atribuído a todos os distritos do país. Em 2007, inicia-se o Corrido Saints Project, o projeto de areias pesadas de Chibuto, província de Gaza. Só no Bloco Oeste, os estudos de viabilidade estimam 1,764 milhões de toneladas de areia mineralizadas. Ainda em 2007, e também na área da mineração, areias pesadas, a Queimari avança o projeto de areias pesadas
toneladas de moma, na província de Nampula. As reservas minerais são de 1,3 milhões de toneladas ao ano. E foi em 2007 que o mundo aplaudiu com satisfação o momento em que o presidente Armando Emílio Guebuza anunciou a aquisição de 85% da barragem de Cahora Bassa. O processo foi concluído em 2012 e hoje a barragem pertence totalmente a Moçambique. Cahora Bassa é a maior barragem de volume de betão construída em África, um dos últimos redutos do imperialismo. Tem capacidade de 2.000 megawatts e abastece Moçambique 250 megawatts, África do Sul 1.100 megawatts e Zimbábue 400 megawatts. Está a ter um papel vital no fornecimento à vizinha África do Sul, que vem passando por uma grave crise energética e de fornecimento de água há alguns anos. Ao povo moçambicano, à África e ao mundo, ankufuna kuudza tsopano kwa mbumbe Moçambique ndiponso kwa África yonse ndiponso kwa dziko lonse lapansi. Hoje, dia 27 de novembro de 2007, kuti lero ntsiku 27 za mwezi wa Novemba wa 2007, desta bela e verdejante Vila do Songo, kuti kuchokera pano pa yokongola tauni la Kusongo, que Cahora Bassa é nossa. kuti Cahora Bassa ija tsopano ni athu. Cahora Bassa já é mesmo nosso. Cahora Bassa uja tsopano ngwathudi ndithu ngwathudi. Em 2009, um alerta às autoridades devido à entrada irregular de imigrantes em Moçambique pela via marítima. O perfil da migração indicava que vinha de zonas de conflito, Grandes Lagos e Corno de África. Começam a soar preocupações e a fazer constar da agenda do executivo este indicador. Mas o ano de 2009 é também palco de uma realização sem precedentes, que veio revolucionar a vida das populações. A inauguração da ponte Armando Emílio Guebuza, uma das maiores de África. Pela primeira vez na história de Moçambique, norte, centro e sul ligados e transitáveis por via terrestre. Até então, a travessia era feita por batelão, ou pequena embarcação, e chegava a levar horas a fio para além dos perigos que representava. Muitos foram os relatos da população dando conta de pessoas que caíram ao rio e foram engolidas pela força das águas ou atacadas por crocodilos. 2010, um ano marcante. Continua em marcha o processo burocrático de procura de soluções de segurança marítima e costeira, sob pressão da implementação de megaprojetos energéticos. Armando Emílio Guebuza inaugura o Aeroporto Internacional de Maputo, um espaço moderno e inovador, adaptado às novas realidades aeroportuárias mundiais e pronto para receber nos estándares desejáveis os investidores que, devido aos bons ventos, procuram Moçambique como porto seguro. A imagem que conhecemos do Aeroporto Internacional de Maputo está a mudar gradualmente, reflexo das mudanças que estão a ter lugar em todo o nosso belo Moçambique. A partir do que vemos, do que estas novas infraestruturas nos mostram, podemos projetar o nosso imaginário, o que se desenha nesta parcela do mundo, com o projeto de ampliação e modernização deste aeroporto. 2010 marca o início de uma nova era. Moçambique recebe a Total LNG com o projeto LNG Moçambique. A Flagship Project começou com a descoberta de vastas quantidades de gás natural off the coast, no norte de Moçambique. Previu um investimento escalonado de bilhões de dólares, com início em 2019. O ano de 2010 termina com o sequestro da embarcação internacional Vega 5, o despertar das Forças Armadas de Defesa e Segurança de Moçambique. A pressão internacional sobre as autoridades moçambicanas é grande. As manchetes dão conta, repetidamente, da incapacidade de Moçambique em fazer face ao ataque ao Vega 5, que ocorreu impune perante o olhar indefeso do país. Neste mesmo ano, o Censo, projeto de transmissão de eletricidade, liga Tete às províncias do Sul. Nacala festeja com a inauguração do Aeroporto Internacional. E é também em 2011 que a Vale chega a Moatize, em Tete, com um projeto de carvão térmico e metalúrgico e construção do terminal de carvão e ferrovia. Os projetos de carvão na província de Tete somaram e seguem ainda em 2011, como Rio Tinto, Riversdale, Benga, Tete, a trazer o projeto de carvão térmico e metalúrgico. Arranca o processo de concepção de projeto para barragem em Mapanda, no Cuã, no Rio Zambeze, em Tete. Em 2012 traz ainda consigo a Boa Nova, o projeto Anadarko, ENI Stat Oil Petronas, na bacia do Rovuma. Cabo Delgado, projeto de exploração de central GNL, orçado em 20 bilhões de dólares. Em 2012
2012, inicia-se a construção da Estrada Circular de Maputo, empreendimento concedido para descongestionar o trânsito da superlotada cidade de Maputo e arredores. 74 quilômetros de extensão entre as estradas e pontes que ligam Maputo a Matola, passando pelo distrito de Marracuene. 2013 representa um marco histórico para Moçambique e para a revitalização das suas forças armadas de defesa e segurança, face aos perigos que viam sendo sinalizados ao longo dos anos pelas autoridades. É o início da implementação da solução SIMP, o Sistema Integrado de Monitoria e Proteção de Moçambique, projeto que se desdobrou em Proindicos S.A., empresa moçambicana de atum, e Ematum S.A. e Mozambique Assets Management, a MAM S.A., um megaprojeto de investimento moçambicano pensado e planificado por moçambicanos para servir e garantir a soberania de moçambicanos. Comandante! É aquela senhora? Sim. Gênero, no exército. Sim, senhora. Bom. Não vamos. Larga.
2014, a concretização do sonho de encurtar as distâncias entre os moçambicanos fica mais próxima com o início da construção da ponte Maputo-Catembe, que viria a ser inaugurada em 2018 e vai se tornar a maior ponte suspensa de África. Armando Emílio Guebuza, na sua missão de presidente da República de Moçambique, período de 2005 a 2015, teve como visão a construção pelos moçambicanos de um país uno, coeso e soberano. Valores como o resgate da autoestima e a moçambicaniedade, a luta contra a pobreza, o empoderamento dos distritos e a redução da dependência externa fizeram parte do dia a dia dos moçambicanos nos 10 anos da sua governação e habitam até os dias de hoje memórias que se contrapunham à alta imagem de conflito, extrema pobreza e dificuldade de autossuficiência. Os mesmos valores de autossuperação nortearam a gestão do executivo ao longo do mandato e refletiram-se tanto nas grandes decisões tomadas quanto nos resultados construídos pedra a pedra, que fizeram de Moçambique a combinação perfeita para se tornar um dos países mais ricos do mundo. O que falhou?